E hoje eu vou automatizar a válvula de entrada de água aqui da minha casa com esse sisteminha aqui que eu mesmo fiz, algo bastante simples. Eu sou o Leandro e hoje a gente vai automatizar a válvula de entrada de água aqui de casa, né? Aquela que alimenta as caixas d'água com esse sistema aqui, tá? Então o sistema todo feito aqui. Existem algumas válvulas sim que elas já são automatizadas com Zigbee ou com Wi-Fi. Inclusive elas têm um bracinho, né? Mas aqui, pelo espaço que eu tenho lá dentro da minha caixa de entrada, né? De entrada de água lá da concessionária de água, né? O padrão. E realmente o espaço é um pouquinho apertado, não tem como colocar essas válvulas, né? Aquele registro comprido que você possa colocar o bracinho e tal. Essa aqui foi a que se adequou. Eu já mostrei essa válvula aqui para vocês, né? Ela tem um motorzinho aqui dentro. A válvula, de fato, né? A válvula esfera já está lá instalado lá na frente. Eu só vou acoplar esse motor em cima e vou controlar aqui usando um Node MCU com 2 módulos relé. Eu já expliquei também em outro vídeo aí o porquê desses 2 módulos relé, mas eu vou explicar de novo aqui o projeto, como funciona, e vou instalar também para a gente ver ele trabalhando de fato. Vamos lá então. Pessoal, antes da gente continuar, não esquece de se inscrever, tá? Já se inscreve no canal se você quer realmente partir para outro nível de automação, né? Encontrar um canal aí que tenha muitos tutoriais, coisas detalhadas de forma bem didática, então já se inscreve no canal que você está no lugar certo e você vai elevar a sua Smart Home a um novo nível, eu garanto, ok? Então vamos dar sequência aqui. Bom, então o esquema de ligação aqui é esse que está na tela, né? Vamos lá. Por que eu usei aqui 2 relés? O que acontece com essa válvula? Essa válvula, ela começa a girar e se você cortar a energia, ela para onde ela está. Ela não é igual uma válvula solenoide, você precisa ficar energizando para ela manter uma posição. Ela é um motor lá, enquanto tem energia ele gira, chega no fim de curso ele desliga sozinho. Mas se eu quiser controlar a vazão, eu preciso cortar essa energia no meio. Essa é uma das razões que eu usei 2 relés, tá? Como é que funciona essa válvula? Ela tem um fio comum, essa minha válvula é 12 volts no caso, ela tem um fio comum, tá? Que eu coloquei uma fontezinha de 12 volts aqui dentro, que é essa fonte aqui, né? Essa fonte maior aqui, essa fonte preta maior é de 12 volts, e essa menor aqui é a de 5 volts. Essa fonte de 12 volts ela é basicamente para alimentar a válvula, e a de 5 volts para alimentar o relé e o Node MCU. Eu utilizei um Node MCU para fazer esse controle todo. A perna 0 aqui dessa válvula, dessa fonte de 12 volts, eu ligo direto na válvula. E a válvula tem outros 2 fios que, se eu energizar um deles, ela fecha, se eu energizar o outro, ela abre. Um dos relés é só para controlar se tem ou não energia. Então, um dos relés eu entro 12 volts. E a saída dele eu ligo no meio do outro relé. Tá? O relé ele tem uma perninha dentro, ele tem 2 contatos e uma perninha dentro. Ou ele junta com esse ou ele junta com esse. Só que ele tem uma posição de repouso. Tá? Nesse caso aqui, ó, ambos estão em repouso aqui para a direita. Então ele está juntando esse contato aqui da direita com o do meio. O que eu faço aqui primeiro? Eu uso esse relé para escolher o sentido que eu quero na válvula e depois eu venho e energizo. Então a partir do momento que eu desenergizo, que eu desligo esse relé de 12 volts, a válvula para onde eu deixei. E a segunda razão, como eu expliquei, como essa válvula ela entra em repouso, ela para onde você deixou, eu não preciso ficar com os meus relés energizados, né? Digamos que eu queira ficar com essa válvula fechada. Eu viro esse relé aqui para o lado do fechado, ligo esse outro aqui do 12 volts, vai energizar aqui, né? Vai entrar energia aqui e vai sair. A partir do momento que essa válvula terminar de fechar, se eu quiser, eu desligo o 12 volts e desligo esse outro relé. Eu mantenho os 2 em repouso. Como não vai ter mais energia aqui, logo ela vai ficar na posição de fechada, tá? Não sei se deu para entender, mas basicamente um relé eu controlo a rotação e o outro eu controlo ligar ou desligar. Então eu falo, eu quero rotação modo fechado, liga, ela começa a fechar, desliga, ela para de fechar. Modo aberto, liga, ela começa a fechar, abrir. Desliga, ela para de abrir, tá? Lembrando que essa válvula, quando ela chega no fim do curso, ela desliga sozinho. Então aqui seria mais para eu poder deixar os meus relés em repouso, né? Eu não quero deixar... Se você usar um relé só e entrar com 12 volts no meio dela direto, e eu quiser manter ela fechada, por exemplo, eu vou ter que deixar esse relé energizado o tempo todo. Então se ele der algum problema, alguma coisa e voltar para a posição inicial, sua válvula vai inverter o sentido.
Fazendo isso daqui, não. Aí eu tenho aqui a fonte 5 volts, ela alimenta aqui o módulo relé e também o Node MCU, e aí você tem duas perninhas aqui do relé que eu joguei nos pinos D7 e D8, e instalei um Tasmota aqui nesse Node MCU para poder fazer esse controle. E aqui uma configuração que eu fiz no Tasmota que eu vou mostrar, que é o seguinte: esse relé de 12 volts eu trabalhei como um relé normal, então lá no Home Assistant ele mostra desligado quando não tem energia e quando eu ligo de fato ele vira aqui para o outro lado. Esse outro relé, esse tipo de válvula de entrada de casa, ela vai ficar a maior parte do tempo aberta, ou seja, passando água, seria a condição normal. Eu quero que esse relé aqui da esquerda, quando ele esteja em repouso, ela fique aberta. Mas no Home Assistant eu quero que mostre chavinha ligada, para eu saber que a válvula está aberta. Então, quando o relé está em repouso, eu quero que ele fique como ligado. Então, uma lógica invertida, tá? Justamente para ficar melhor lá na interface. Ou seja, eu vou ver que aquela chavinha está ligada, mesmo com o relé em repouso, eu sei que os contatos estão juntando aqui é o de válvula aberta. Tá? É só você configurar no Tasmota para fazer essa inversão. Então, já instalei o Tasmota no Node MCU. Quem não sabe, estou deixando um vídeo aí na descrição que eu mostrei como é que faz esse processo. E aqui na configuração do Node MCU, tá? Eu entrei aqui para configurar os pinos, na configuração do módulo, e aqui no pino D7, que é o que controla o sentido da válvula, eu configurei como um relé I. Esse I é justamente do invertido, então na verdade quando ele está desligado, ele vai me mostrar como ligado, e quando eu desligar de fato, é que o relé vai inverter o sentido, né? Vai energizar. Tá? E aí coloquei ele em modo em repouso, né? Ele fisicamente desligado, eu deixei passando contato para a válvula aberta. E quando eu desligar ele lá na interface do Home Assistant, ele vai justamente forçar a inverter o sentido para poder desligar. Assim, na minha interface vai ficar mais amigável. E o relé dos 12 volts que eu coloquei no pino D8, eu coloquei como um relé normal, porque de fato, quando eu ligar ele está energizando, quando eu desligar, ele está cortando a energia. E agora vamos ver como é que ficou isso aqui no Home Assistant. Lembra que eu já configurei aqui conexão MQTT, tudo com o Home Assistant, tá? Bom, e olhando agora aqui na tela do Home Assistant, tá vendo? A válvula, tá vendo que ela tá mostrando como ligada aqui o sentido da válvula, mas na verdade ela tá em repouso, porque eu inverti a condição do relé lá na configuração do Tasmota, né? E se eu ligar aqui de fato, ele vai energizar. Então vamos ver isso funcionando. Então, vou primeiro inverter o sentido, né? Então vai inverter o sentido aqui, tá? Dá pra ver que um dos relés já ligou. Olha lá o LED. Olha só, se eu ligar esse aqui, ó, ele inverteu, ele desligou na verdade. Lembra que eu inverti esse relé. Agora eu vou colocar ele como válvula fechada e vou energizar o outro relé. E já está girando. Como já está energizado, agora eu vou só inverter o sentido da válvula. Olha lá. Já está girando aqui, ó. Ó. Se eu mudar, ele só começa a inverter. Por isso que eu fiz um botão de liga e desliga. Tá vendo? Eu quero que ela pare nesse momento. Eu só venho e desligo o outro relé. Pronto. Fiquei com a minha coisa aqui parcial. Legal, né? Eu vou fazer a instalação agora aqui e vou mostrar para vocês esse troço funcionando. E não deixa de dar uma olhada aí na descrição, depois que você terminar esse vídeo, que eu estou deixando diversos links aí para outros vídeos, para compra dos produtos também. Você vai encontrar tudo aí na descrição, tá? Vamos seguir. Olha só, fiz a instalação aqui. E vou falar o seguinte, hein? Isso aqui ficou mais justo impossível, ó. Caixinha aqui, isso aqui não deu para pôr de lado, né? Tive que colocar com essa alcinha para fora, né? Então quando eu fecho a portinha aqui, ela fecha um pouquinho na pressão, dá uma empurrada na válvula, mas tá funcionando bem, né? Esse fio saindo aqui é porque eu estou emprestando energia para a obra do vizinho, mas vai ficar tudo acomodado aqui dentro, tá? Tem um circuito chegando aqui. Tem um circuito até aqui para eu poder ligar e ficar tudo aqui dentro, né? Eu já deixei isso previsto em obra, obviamente. E a válvula já estava aqui instalada, né? Eu só acoplei o motor em cima dela. Vamos ver. Deixei essa torneira aberta. Eu vou colocar aqui para abrir a válvula, né? E vou ligar. Olha lá. E agora eu vou desligar, inverti o sentido agora.
E aí depois que eu deixo na posição que eu quero, né, e desligo a energia, como eu expliquei. Um inconveniente que eu acho que vale a pena citar aqui é que como essa válvula não tem retorno, né, você não tem como saber se a operação que você fez aqui realmente efetivou, se ela ligou, se ela desligou, né? Você tem que confiar que o que você colocou aqui está funcionando. Se der algum problema, alguma coisa, você realmente não vai ter como saber, a menos que você tenha algum sistema de medição de fluxo de água, tudo uma coisa que eu quero pôr aqui ainda, né? Só que aí dá um pouquinho mais de trabalho, tem que cortar os canos, tal. Já até tenho o dispositivo aqui para você realmente saber que o fluxo de água parou, né? Seria uma opção para você ter esse feedback. Pessoal, essa automação vale a sua inscrição, não vale não? Já se inscreve aí então no canal. E só lembrando aqui alguns detalhes. Primeiro, eu usei uma caixinha IP65, né? Então toma bastante cuidado com isso. A área é úmida, ela fica externa, então se escorrer alguma água pelo muro, alguma coisa, pode entrar dentro do circuito e criar algum tipo de problema, tá? Essa válvula, eu não sei, eu vou ver se ainda tem o link dela aqui, faz bastante tempo já que eu comprei. Se tiver, eu vou deixar aí na descrição também. Mas ela tem modelo também 220, você eliminaria essa fontezinha de 12 volts, tá? Mas com a fonte de 12 volts você fica com flexibilidade para ligar tanto em 127 quanto em 220. E agora, via Home Assistant, né? Aí você tem que criar as automações. Por exemplo, eu já mostrei lá o sistema de nível de caixa d'água. Se passar do nível, desliga a válvula para parar de encher a caixa. Significa que deu algum problema na boia. Ou você pode usar um sensor de vazamento, aqueles que você põe no chão e vê se escorreu água, tudo, dependendo do local. Até lá do lado da caixa d'água, por exemplo, perto do encanamento de entrada, para você desligar também. Então, com isso agora, além de controlar a vazão, né, fazer alguns tipos de controle aí de liga-desliga, até quando você vai viajar, por exemplo, você também pode fazer sistemas de segurança baseados nisso que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.